Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast de Família para Família. Eu sou o Luiz. Eu sou a Fernanda. E nós somos a família Lopes. Aqui no podcast a gente sempre fala sobre performance familiar. Sim. Né? Que a gente sempre vê muito agora, principalmente comentando, performance no trabalho, performance profissional, performance empresarial, né? E muitas pessoas não olham para a família. Então nosso podcast é sempre voltado para performance familiar. Ser um bom marido, uma boa mulher, um bom pai, uma boa mãe, bons filhos. É isso aí. E hoje a gente tem a alegria aqui de receber a família Dias. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. É o Antônio e a Thalita. Querem se apresentar para o nosso público também? Falar um pouquinho sobre vocês? Eu vou deixar a Thalita começar. Eu sou a Thalita, sou casada com o Antônio Marcelo. Nós temos 12 anos. Faz agora em julho 12 anos, né, de casamento. Nós temos 3 filhos, meninos, o Matheus de 5 anos, o Gustavo de 3 anos e o João de 1 aninho. E nós também somos apaixonados, né, por família, por essa vida no lar. Estamos buscando de Deus para crescer cada dia mais. Amém. É isso aí, né? Bom, eu sou o Antônio Marcelo, também sou casado há 12 anos. Um engraçadinho. E temos, graças a Deus, né, o João, o Matheus e o Gustavo. Estamos aqui construindo também. Eu entendo que não tem jeito, né? Para todo sucesso poder ser chamado de sucesso, ele passa primeiro pela fundamentação mais poderosa, que é a família, né? Eu trabalho no setor siderúrgico, né? E lido com empresários, assim, vamos dizer, de muitos resultados financeiros, né? Um setor que gira muitos altos resultados e eu lido com muitos empresários que são considerados muito bem-sucedidos e nas suas profissões são, mas conhecendo cada vez mais, a gente percebe o quanto uma vida sem uma estrutura familiar bem estabelecida, lá na frente, a vida vai bater de volta com força e todos esses resultados que a gente pode vir a alcançar só na performance do business, como você falou no início, não será suficiente para dar aquele senso de realização, né? Então não tem jeito, né? A estrutura é a família, né? Verdade. E esse projeto nasceu justamente por conta disso, né, amor? E o tema que a gente vai tratar hoje são 6 chaves para harmonia no lar. Uhum. E é bom que queria começar contando uma história, né, que vem lá da pandemia, né, que como que foi introduzido, principalmente a inteligência emocional na Sim. minha vida e na vida da Fernanda. É uma história que muito legal, muito engraçada, assim, mas eu diria muito importante para nós, porque, né, veio a pandemia, aquela loucura 2020, tinha pedido demissão do serviço. Foi. Na verdade, ele nem sabia, ele nem sonhava que viria a pandemia. Ninguém imaginava que viria a pandemia. E aí a empresa tava legal, a gente falou, não, vamos dedicar 100% à Cabine Black, né? Uhum. Aí ele pediu demissão da outra empresa que ele trabalhava e foi com a cara e com a coragem, né? Vamos lá, 100%. 2 meses depois... Pandemia. 2 meses depois para todos os eventos. Para tudo. Meu, o serviço acabou, né? Daí a gente lá em casa, uma bela manhã, viu uma postagem, né? Antônio e Marcelo vai fazer 5 dias de live, né? Foi assim o começo? Acho que foi 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Não, 7 ou 6 horas? Eu acho que no começo era 6 horas. 6 horas. 6 horas da manhã, né? Live, Antônio e Marcelo. Eu falei assim, o irmão lá da igreja, né? Eu falei assim, vou dar uma força pro irmão lá, né? Dá uma ajuda. Vou entrar na live. Caramba. Começou, né? Tava lá, primeiro dia que eu acordei cedo, né? Nossa, pandemia, você não sabe o que fazer, né? 6 horas da manhã, eu ligo lá, abro em Provérbios, né? A língua tem o poder de vida e de morte. Pensou? Olha só. Daí você explicando, tudo que você tem, que você não tem, a sua língua, que você profetiza, que você fala, que você não fala. Não só o que você fala, mas o que você pensa. Eu falei assim, nossa, o irmão lá realmente tá... Você vê que ele guardou, impactou, viu? E daí, né, começou a fazer as outras lives, sempre sobre princípios bíblicos, né, e sobre inteligência emocional. Daí acabou que fui vendo aquilo lá, entrei em contato, né, lá no Instagram, falei assim, nossa, meu, muito legal o conteúdo e tudo mais. Foi. A gente pegou, começou a ter uma intimidade. Foi.
Até que surgiu uma oportunidade de... Você tinha comentado uma vez que tinha feito um curso de inteligência emocional, tudo mais. Foi. E daí tinha um outro conhecido nosso que falou que também tinha feito um curso. Eu peguei e comecei a ligar as chaves, né? Falei assim, opa, o Marcelo falou que fez. Aí o fulano também falou. Eu comecei a ligar os pontos. Falei pra Fernanda, amor, a gente precisa fazer um curso aí de inteligência emocional. Daí, zerado, até já contando como testemunho pro pessoal que tá em casa, né? Zerado de grana, né? Eu sem evento, sem emprego, sem nada. Daí peguei, quando teve o curso, daí até pra servir de testemunho pro pessoal que tenha vontade, o curso era R$ 1.000. Era R$ 900. 997. Não Né? tinha 97. Não Na tinha época tava na promoção, era R$ 900. 900? E aí, o Luiz ainda falou assim pra mim, amor, eu quero fazer esse curso, né? Eu não conhecia quem era Paulo Vieira, não conhecia nada, né? Ele falou R$ 900. Eu falei, ele desempregado. Desempregado, um cara que eu nem conheço, você vai querer pegar R$ 900, que a gente nem tem. Acho que tinha 1,50 na conta, gente, sem brincadeira. Olha só. E aí ele falou que se caísse dinheiro na conta, era pra fazer esse curso. E aí você pode continuar. Daí tinha um processo rodando lá de um dinheiro que tinha sumido da minha conta do banco. Do Banco Inter, que vazou dado, o dinheiro sumiu. Ó. Daí pegou, eu nem lembrava desse processo mais, né? Daí me pega, sexta-feira ia começar o curso, a advogada me liga meio-dia. Horário que ia começar o curso lá às 14. Ela me liga e fala, Luiz, sabe aquele processo que tava lá pra sair? Acabou de sair. Eu já tirei minha parte e depositei a sua parte. Ah, que legal, deixa eu abrir minha conta aqui. R$ 900. Exatamente o valor do curso. Não tem jeito, né? Eu liguei pra Fernanda, amor, já começou o curso lá, mas liga lá, como é online, eles vão dar um jeito de dar o acesso e tudo mais, liga pra eles. Daí eu nem sei o que a Fernanda fez lá. Eu entrei em contato com eles, perguntei se tinha chance ainda da gente fazer, paguei e já comecei a fazer. Só que eu fiz daquele jeito, né? Porque eu não queria dar dinheiro pra ninguém. Tava precisando de dinheiro comprar um curso. Online. Gastar. Online. Então o Luiz. Ele queria que eu fizesse, porque ele tava. Nesse tempo ele tava arranjando um trabalho pra fora, pra tentar, né, trazer renda pra casa. E aí ele falou assim: enquanto eu não chego, vai fazendo o curso aí, que na hora que eu chegar eu vou fazer junto com você. E aí ele chegou, a gente fez os 4 dias de curso, né? E aí começaram as mudanças. Mas uma das coisas, assim, que a gente percebeu que fez com que a gente quisesse fazer esse curso foi quando a gente olhou pro lar de vocês e a gente viu que tinha alguma coisa diferente. E é exatamente por isso que vocês estão aqui hoje. Que legal. Porque tinha algo diferente, tinha uma paz, uma harmonia no lar de vocês que eu nunca tinha visto. É um pouco de medo meu, né? Eu fico mais quieta. É engraçadinho. Mas eu nunca tinha visto um lar como o de vocês. Eu falei, tem algo diferente. Eu vi excelência, né, na casa de vocês, no cuidado com a casa, no cuidado com os filhos, no relacionamento de vocês, que não é natural. Tipo assim, era pra ser normal na vida das pessoas, mas que infelizmente a gente não vê. E eu falei, uau, eu quero ter isso na minha família. Eu quero que o meu lar seja um ambiente de harmonia e que as pessoas se sintam da mesma maneira que eu estou me sentindo entrando dentro da casa deles. Porque eu sentia que tinha algo diferente, tinha uma excelência. Excelência é a palavra, mas tinha excelência na casa de vocês. Eu falei, a gente precisa trazer isso para nossa casa, para quando a gente receber uma visita, ela fala, nossa, tem paz e tem excelência nessa casa. E a gente vai começar a falar agora. Você quer concluir o seu testemunho? Era justamente isso. Daí foi a partir disso que a gente conheceu a inteligência emocional, tudo mais, começamos a fazer os cursos. E eu não sei se vocês querem contar a experiência de como vocês conheceram também, né? Porque tem tudo ali. Se sempre foi assim ou se de repente aconteceu alguma coisa e aí vocês Porque tem uma chave que vira em algum momento, né? Quando foi que virou a chave de vocês? Na verdade, assim, eu sempre tive essa paixão, assim, por família e o Antônio e Marcelo também. Então, a história do nosso casamento em si, desde quando a gente se conheceu, é uma longa história, assim. Mas
nós casamos já crendo assim na revelação de Deus, no propósito de Deus para nossa casa, para nossa família. No primeiro ano de casamento, acho que a gente tinha uns 3 meses, a gente fez um curso que nos ajudou muito. Começou assim, né, amor, a Verdade. abrir a nossa cabeça para algumas coisas, um curso da Universidade da Família que chama Casados para Sempre. Que legal. Foi extraordinário. E era um curso, se eu não me engano, eram acho que 14 semanas, era muito tempo assim. E foi nos ajudando a entender coisas assim, detalhes que na nossa cabeça no início de recém-casados eram coisas assim, nossa, que acontece só comigo, e é aquela coisa assim que a gente pensa, né? Só meu marido que faz isso, só ele. Só o meu marido que deixa a toalha em cima da Só cama. ele que... E isso abriu um pouco, nos despertou um pouco, né? E depois, quando a gente tinha uns 5, né, amor? 5 para 6 anos de casado. Então, esse curso nos ajudou bastante, porque a gente viu, assim, a realidade de outras pessoas e a realidade daquilo que Deus tinha para nós, né? Porque esse curso é um curso cristão também, baseado nos princípios da Bíblia, daquilo que... Como a Bíblia como fundamento, né? E depois nós começamos a fazer esses cursos de inteligência emocional, fizemos vários, né, amor? Vários. Com Augusto Cury, com Paulo Eu preciso de Vieira. muito, né? Por isso que todo ano eu tenho que fazer uns 2. Nós também fazemos 2, no mínimo 2 por ano, porque olha. E aí foi abrindo a nossa cabeça, nos despertando, né? Eu conheci a Dev também, outra linha dessa parte de casa. Mas eu acho que na verdade é esse interesse, né, amor? Esse interesse de nós dois juntos, assim, construímos a nossa casa, construímos o nosso lar. Porque tinha muita coisa que a gente, quando casa, já atrás da casa que a gente morava. E tem outras coisas que a gente quer construir o nosso jeito, né? A nossa casa. E eu acho que foi. Sim. Sim, né, E, amor? Marcelão, é super importante, né? Até pra gente falar pros homens, que o marido está junto, né? Porque muitas vezes quem vai buscar ali o pilar familiar, quem vai buscar as coisas pra família, acaba sendo a mulher, que já é super Verdade. sobrecarregada na casa. Verdade. E quando eu vejo exemplos como o da gente, assim, né, o marido também vem junto, Uhum. buscando interesse, isso faz completamente diferença na família, né? Eu acho que talvez seja porque no nosso caso, os homens, a gente tem já obviamente que a gente sente por a natureza da pressão de cuidar financeiramente da casa. Acaba que, lógico que existem, e é uma bênção que as mulheres trabalham hoje, né? A Thalita foi gerente de banco, né, durante vários anos, na primeira fase do nosso casamento, e foi uma bênção. Teve até uma fase que eu estava assim, bem perdido profissionalmente, e graças ao trabalho dela, a nossa casa a gente conseguiu cuidar da nossa casa financeiramente. Mas o que eu quero dizer é que a gente talvez, os homens tenham essa coisa de se eu estou cuidando financeiramente, então Eu não preciso fazer mais não nada. preciso fazer mais nada, né? E na realidade, a gente, pelo menos eu venho percebendo que a casa segue muito o que o homem faz ou o que o homem não faz, né? Sim. Uma casa com um homem que não tem inteligência emocional, descontrolado, nervoso, né, que sente que está fazendo mais do que aquilo que ele devia fazer, né? Ó, tô cuidando aqui da parte financeira, então todo mundo aqui tem que me servir agora porque eu tô cuidando das contas, eu tô pagando as contas, todo mundo tem que me servir, né? Ou eu tô pagando as contas e não preciso fazer mais E nada. não preciso fazer mais O nada. mais importante é eu trazer o dinheiro, então o resto Exatamente. você isso. fica aí com o menos importante. Com o menos importante. Olha que loucura isso, né? Porque muitas vezes a gente vê, né, ele ali muito atento com a parte material da casa, né? Isso. E muitas vezes negligente a parte espiritual e emocional. E emocional. Espiritual e emocional. E uma das coisas que eu percebi é exatamente o que você falou. Eu vejo o homem ali como pilar, tanto material, tanto emocional, tanto espiritual da casa. Emocional, eu diria que tem uma grande parte ali, não sei, agora as mulheres estão aqui, né? Da mulher na casa, emocionalmente. Né? Até eu acho que vocês foram criadas mais para esse lado. Mas o homem também na parte emocional, espiritual com certeza, a base ali tem que ser o marido, né, da casa. E emocionalmente também, mas a mulher daí acho que emocionalmente consegue dar esse equilíbrio, o homem no emocional e a mulher no espiritual, né, amor? Eu acho que é porque o homem ele entra como se fosse um guarda-chuva, né? Então ele é o protetor ali, aquele que
que cobre a casa. Ele cobre espiritualmente, ele cobre, eu acho que nessa parte emocional, ele cobre dando a segurança de que a mulher está segura, de que a mulher tem alguém que pode confiar, que ela pode contar, que a casa dela pode acontecer o que acontecer, mas eles vão estar ali, tão juntos. Então, eu acho que essa segurança emocional que o marido traz para a esposa ajuda É ela a importantíssimo. equilibrar a outra parte emocional da casa, que, assim, quem tem filhos pequenos ou vive nessa rotina do lar mesmo, sabe também que tem as coisas que não é assim, Só mil maravilhas. não é só, é um monte de coisa, você fica sem dormir, aí tem horário de menino ir pra escola, tem, os meninos brigam, né, e uma coisa quebra, uma outra estraga, É, tem um monte de coisa também que você tem que lidar. Então, para a mulher ter essa segurança, para ela conseguir equilibrar, que a gente fala que equilibra um monte de coisa de Pratinhos pratos ali, ao né? mesmo tempo, eu acho que aí é quando o homem consegue dar esse suporte na proteção, nesse tipo de proteção, né? sim, Essa segurança emocional, falar, não, eu tô aqui, eu vou prover a casa. A gente crê que a provisão vem de Deus, mas que ele usa o marido, né, para trabalhar e trazer essa segurança. E aí a mulher tem liberdade para trazer essa outra parte, né? A doçura da casa, trazer a leveza, trazer a outra parte da estrutura para funcionar bem, né? E verdade. um ajuste aí, um toque, né, pra mulherada, é que nós somos criadas por Deus para saber lidar com vários pratinhos, diferente dos homens que não têm a mesma habilidade, mas isso é algo lindo de Deus, uma habilidade que Deus deu para nós mulheres lidarmos com o filho, com o marido, com a organização do lar, com a preparação do alimento, da rotina da nossa casa, do planejamento, e isso é algo é uma bênção para as nossas famílias. Não é algo ruim, não é algo pesado, porque Deus nos deu essa habilidade como mulheres de lidar com vários pratinhos todos os dias. Não é algo ruim. Porque hoje em dia a gente vê que a maioria das mulheres, elas olham para a feminilidade, para a maternidade, para o casamento como algo bem pesado, como algo ruim, né? Tipo, hoje eu acho raro você ouvir falas positivas a respeito da maternidade, do casamento, da mulher estar no lar. Parece que é até ruim a mulher estar no lar, porque a mulher tem que competir com o homem o tempo inteiro. Então, vindo aqui pro tema, eu vi aqui que a primeira chave que você colocou para a gente ter harmonia no nosso lar é o amor. E Uhum. o amor, ele é indispensável. Como que vocês conseguiram olhar e entender o amor como a base ali, como a primeira chave para se ter harmonia no lar? Quando eu falo desse amor, o primeiro amor que eu falo, assim, é em relação ao amor de Deus, porque Deus é o amor. É impossível um casamento, um relacionamento entre duas pessoas tão diferentes como um homem e uma mulher funcionar, dar certo, ter harmonia, ser legal, se não tiver amor. E se sem Deus é impossível ter amor. Então, esse amor é o que eu coloquei é um amor divino mesmo. Quando a gente é preenchido pelo amor de Deus no nosso coração, a gente não vai procurar ser preenchido e não vai procurar estabelecer no nosso coração as prioridades e preencher os espaços com o cônjuge. Então, porque o que que acontece? Às vezes a pessoa coloca tanta expectativa no outro, coisas que ela vai conseguir ser suprida só em Deus. Então, Uhum. Uau. e aí, outra coisa também é o amor que é gerado por Deus no nosso coração pelo nosso cônjuge. Então, assim, é impossível a gente amar sozinho. Tem dia que você tá legal, mas tem dia que você não tá. Tem É, dia que a outra pessoa é mais fácil de ser amada. Tem dia que eu tô tão enjoada que eu falo, nossa, nem eu me aguento. Então, tem que ser Deus para gerar amor no coração do meu esposo. E tem que ser Deus que vai me preencher tanto com o amor dele que quando eu olhar, um dia que o Antônio não estiver tão legal, eu vou olhar para ele e falar assim: eu amo ele mesmo assim, porque foi um amor gerado por Deus. E a minha expectativa não vai estar no que ele pode fazer por mim. Porque sim, o amor, ele não vai querer a resposta do outro. Você ama porque Deus colocou. Um dia o Antônio falou uma coisa para mim, o Antônio Marcelo falou assim: é,
que ele me amava só por eu ser eu mesmo. Eu falei, o que que eu faço que você gosta mais de mim? Ela falou, não, só por você ser você. Isso é um amor que só Jesus pode colocar, né? Sim. Sim. Porque tem muitas... Porque você vê que não espera nada em troca, né? Tipo assim, eu te amo porque Exatamente. você é você. Não porque se você parar de fazer isso, aí acabou o amor também. Uhum. Não te amo mais, mas tipo, se simplesmente eles nos amam e a gente ama eles porque nós somos, pela nossa essência, não tem o que acabe com esse relacionamento. É, verdade. O que você pensa Que disso, lindo. amor? Eu acho que é isso aí, você falou tudo. Isso é muito legal, porque muitas pessoas já, antes de casar, já tem a expectativa no namoro de encontrar alguém pra fazer ela feliz. É. Eu vou casar porque eu quero ser feliz, e aí eu vou encontrar alguém que vai me fazer feliz e que vai ser o conto de fadas pro resto da vida. E é uma expectativa que com certeza será frustrada. Uhum. Porque é que nem você falou, não tem como. O amor, ele só vem de Deus. E na hora dos altos e baixos, porque não existe casamento que só vive no alto, ou casamento. Talvez deve existir alguns que só vivem no baixo, né? Mas geralmente a gente tem um ciclo ali, né, de altos e baixos, que é normal para o nosso crescimento e desenvolvimento. Só que quando chega na hora às vezes do ruim demais, muitos casais rompem e outros quando chegam no bom demais, também acha que não precisam mais daquilo que é velho, Uhum. né? Acabou o amor, porque a gente trabalha com inteligência emocional. Quando você vai para sessões no individual, e eu pego muito essa área de casamentos, aí vem as queixas, né? Tipo, mas eu quero divorciar. Tá, vamos entender, né, o que tá acontecendo e tal. Mas porque eu não tenho mais amor. Eu não amo mais. E aí, quando você vai ver a pessoa tá distante de Deus, ela não demonstra nada de amor. Ela acredita que o amor é um sentimento e não uma escolha diária de todos os dias amar aquela pessoa. E aí, conforme o processo vai acontecendo, graças a Deus, chega no final, a maioria já tá ardendo de amor de novo pelo companheiro, porque vai entendendo que o amor, ele não é um sentimento. Quando você escolhe amar esse sentimento, ele é gerado em você. De você olhar com admiração para o outro e falar: Nossa, Deus, obrigado por esse maridão que o Senhor me deu. Mas não é algo natural que flui de nós como seres humanos. É algo que é sobrenatural. E uma coisa que eu quero que o Marcelo comente também, porque é uma verdade no meu casamento e acredito que seja em vocês também, Vamos ver. que sempre que o Marcelo posta uma foto da Thalita, ela fala assim, o meu amor por você só aumenta. Aham. E eu percebi isso no meu relacionamento, no nosso casamento meu com a Fernanda, porque realmente, com o passar do tempo, tá aumentando. E eu vejo que você sempre posta isso, né? E é verdade. Ó, eu acho que no fundo, todo mundo quer ser feliz. Não tem jeito, né? Essa é a busca do ser humano, né? Nós queremos ser felizes. E toda bagunça, eu acho, na nossa cabeça, seja no nosso relacionamento, em casa, seja no trabalho, seja em tudo que a gente faz, toda bagunça é um reflexo do que aconteceu em Gênesis. Deus veio cobrar o que Adão fez, Deus veio cobrar o que Eva fez, Eva jogou a culpa no Adão. Terceirizou. Deus foi conversar com Adão, Adão jogou a culpa na Eva. Ou seja, ninguém assume a responsabilidade aqui por nada, né? A Eva botou a culpa na serpente. A Eva botou a culpa na serpente. A Eva botou a culpa na serpente, Adão botou a culpa na Eva. Não, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. E Adão botou a culpa em Deus e Eva, né? Deus é o culpado, Eva é culpada, a serpente é culpada. Ninguém assume a culpa de nada. E toda vez, já falei isso pra você, né, amor? Toda vez que eu de fato consigo resolver alguma coisa dentro de mim, alguma situação que está conflitante, em casa, nos negócios, qualquer coisa, eu só consigo achar a solução do problema da matemática, da equação do segundo grau. Até hoje eu não aprendi a fazer. Olha, só uma pausa aqui. Eu fui tentar fazer faculdade de administração, né? Aí tinha de novo lá a equação do segundo grau. Estatística, né? Eu falei, tá tudo errado. Não quero. Para. Então toda vez que eu tô com a equação do segundo grau para resolver, mas qualquer área, faça-se essa pergunta. Aonde é que Antônio Marcelo, comecei isso? O que eu fiz? O que eu falei?
qual atitude que eu tive, o que que eu talvez falei até não para a pessoa, mas como uma declaração, como o Luiz falou, quando eu comecei as lives, eu lembro, Luiz, que a pandemia foi assim, ó, estourou a pandemia. A primeira vez que eu ouvi sobre a pandemia, eu estava em São Paulo numa reunião, fechando uns negócios, aí a pessoa que estava comigo, era um negócio na China, falou assim, ixi, o pessoal do escritório foi lá rapidinho, só liberar nossos negócios, nossos documentos, porque tá tendo um coronavírus na China. Falei, meu Deus, o que que deve ser isso, né? Passou acho que 2 meses, a coisa estourou a nível mundial, e eu tava descendo, a gente morava num outro condomínio, eu tava descendo a rua lá em casa, quando a coisa ficou feia mesmo, né? E eu lembro de fazer uma declaração para mim mesmo. Eu declarei um versículo para aquele versículo fizesse sentido na nossa casa, né? Eu falei, olha, 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 à tua direita. Falei para mim mesmo, né? Sim. Mas na sua casa não vai acontecer nada. E aí vi que tava assim, eu tava ligando para algumas pessoas ali, amigos, gente do trabalho, e cada um mais surtado que o outro. Aí falei, vou começar a fazer uma live pra gente se animar, né? É. E falei sobre esse versículo. Então, voltando ao que eu estava falando, eu vejo que aqui, ó, tudo muda quando eu falo assim, ó, aonde é que eu comecei isso? Você fala assim, mas não tem base. É o outro que está sendo grosso comigo. É a outra pessoa que não fez o que eu pedi. Ele É o que não meu me filho ama. que não obedece o que eu estou mandando. Qualquer coisa termina, às vezes demora. Não é que eu sou assim, né? Vou achando. Às vezes leva tempo, né, para minha ficha cair, né? Mas ela só cai quando eu me faço essa pergunta. Onde é que eu comecei isso? Eu fui grosso, eu não declarei o que eu tinha que declarar, eu não orei o tanto que eu tinha que estar orando. Alguma coisa eu deixei de fazer no meio do processo que está gerando esse resultado. Aí, normalmente, o circo desarma, a ficha cai, a autorresponsabilidade entra, né? Sim. Palavra tão necessária para nós, né? E aí, realmente, começo a ver o desfecho. E aí a gente vê que onde a gente errou foi na ausência do amor. Porque quando a gente age sem amor, o BO vem. Normalmente é, né? Geralmente a gente esquece o amor, deixa o amor lá em algum cantinho. Aí a gente é grosseiro, aí a gente estoura na raiva, é impaciente. E aí a gente começa a ver que a primeira chave de harmonia já foi embora. Já É a base, né? A primeira chave já é a base. É porque, Olha na a verdade, o amor importância. é ação, né? O amor é um verbo, é ação. Então, é o tempo inteiro você. Não é que você tem que ficar fazendo as coisas o tempo inteiro, mas é uma ação. É a ação de você olhar com amor, é a ação de você falar de maneira carinhosa. É uma ação, é um verbo. Vai depender daquilo que você fizer. Amor, você não respondeu, Luiz. não respondi? Não, se você tá me amando mais. Não falei? Não falou, amor. Muito mais. Pode responder agora. Muito Declaração mais de amor, hoje. vai. Olha, é verdade. E essa coisa do explicar o porquê, eu acho que aquilo que você estava falando faz muito sentido, né? Às vezes eu quero dar ênfase assim, mas eu entendo que cada pessoa se uniu aí com a sua esposa, cada esposa com seu marido em circunstâncias tão diferentes da nossa, né? Nós tivemos o privilégio, a bênção de Deus, a graça de Deus, de ter se conhecido assim, debaixo de um ambiente de oração, de espera e de muitas confirmações e de graça de Deus e da família estar participando. Foi assim, bem um início assim, uma estrutura bem bem fundamentada, né? Sim. Aí de vez em quando para brincar eu falo assim, casa com a pessoa certa que fica mais fácil. 50% do problema. Então eu às vezes assim, não sei se eu consigo explicar. Eu realmente amo a Thalita e não tem uma explicação mesmo. Se fala, porque ela faz isso? A gente muda o tempo inteiro. O que eu posso falar é dar um conselho para alguém que está começando agora. Vamos ajudar tentar ajudar quem está começando, né? Passos práticos. Passos práticos. Não comece com essa expectativa. Por quê? Eu vou casar com a pessoa porque ela tem isso agora. Ou um comportamento, ou um traço físico, ou qualquer coisa que seja. E daqui 10 anos? Quem eu sou daqui a 10 anos? Nem eu sei quem eu sou daqui a 10 anos. Muito menos quem é a outra pessoa. Então, para quem tem que tomar, quem já tomou a decisão, os conselhos são outros, né? Mas para quem tem que tomar a decisão de casar, se for baseado em algum comportamento, ela está fadada ao fracasso. Sim. Até por ela mesma. Porque eu também vou mudando ao longo do tempo.
quiçá a outra pessoa também vai fazer as mudanças Sim. dela, vai ter mudança. É justo. Então eu não sei quem ela será daqui a 10 anos. O que eu tenho que fazer é confiar em Deus que eu estou tomando a decisão certa junto com ele, que foi o que aconteceu no nosso caso. Nós tivemos esse privilégio, né? E aí você estava falando agora mesmo do quando você está fazendo as suas sessões de coaches ali, mentoreando casais, e no final, normalmente, essas pessoas estão se amando mais. Eu acho que é aquele desenho do triângulo, né? Deus está aqui, né, na ponta do triângulo, eu estou aqui, minha esposa está aqui. Quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, Mais junto a mais gente tá. juntos nós vamos ficando. E é o que a Thalita falou no início, né? O amor de Deus nos preenche de uma maneira tão grandiosa que eu não fico esperando que o outro preencha a lacuna, que eu só consigo preencher em Deus. Fica fácil amar o próximo, Se né? eu tô cheio de amor, se eu tô, né, fluindo em Deus, se eu tô cheio de amor, se eu tô me envolvendo com a presença de Deus, logo é isso que eu só posso dar o que eu tenho, né? É, Então eu acho que talvez isso aí já é um conselho para quem tá casado, Legal. né? sim. Tá casado, então busca a presença do Senhor, porque amando a Deus e sentindo o amor de Deus, você vai conseguir amar seu cônjuge, independente dos comportamentos que ele tenha, né? É, E exatamente. quando você amar, quando você já conseguir trazer essa primeira chave para ter harmonia no lar, que é o amor, facilmente você consegue ir pro segundo, que é o respeito. Respeito, tá aqui. Porque às vezes a gente fala eu amo, eu amo, eu amo, mas aí a gente é grosso, é estúpido, não respeita as vontades do outro, diminui a outra pessoa ou se acha melhor do que o outro. E aí quando a gente vai ver, a ausência do respeito já revela a ausência do amor. É verdade. E o respeito é uma coisa assim, é, às vezes você nem percebe que você tá faltando com respeito com a outra pessoa, porque é muito Pode ser individual, sutil né? também, né? Sutil. Às vezes uma coisa, talvez você fala num tom diferente, não é o que você fala, é o tom que você fala que falta com respeito, né? Ou então aquela coisa que muito casal tem, principalmente no início do relacionamento, você quer que o outro faça as coisas do jeito que você faz. É. Eu tinha essa pequena expectativa. Ô, Antônio, vou contar um segredo. O Antônio Marcelo, ele gosta de escovar os dentes no chuveiro. Ele acha que é mais rápido, mais prático. E eu não gosto. Eu gosto de escovar os dentes na pia. Eu acho assim, cada coisa seu lugar, um lugar pra cada coisa seu lugar, e vai tudo certo. E ele não. E no começo ele pegava a escova de dente e a pasta de dente, e punha lá na hora que eu ia escovar os dentes, cadê Cadê a a pasta pasta? de dente? Tá lá. E aquela peleja. E eu moro, o lugar não é de escovar os dentes, não é no banheiro, o chuveiro é pra tomar banho. Escovar os dentes é na pia e eu queria que ele fizesse do meu jeito. Aí eu fui entendendo, né? Depois de alguns 6 anos, sei lá, eu acho que. 6 anos de casados depois. Aí, o que eu fiz? Eu pus uma escova de dente pra ele lá, na parte que toma banho com um negocinho de pasta. escovar os dentes, com a Sétima pasta, maravilha do negocinho. mundo, Pronto. imagina. Pronto, aí eu pensei, o problema da escova de dente tá resolvido. O que acontece? Não, ele pega a minha de vez em quando e põe lá, ou então Ah, não pega a acredito. pasta de dente que eu tô e leva pra lá. E aí, o que a gente foi entendendo? Aí eu fui conversando, né? Descobri um esconderijo pra minha escova de dente pra não ter mais o risco. Mas assim, eu tô, brincadeira assim, mas é essa questão assim de você respeitar o outro na individualidade dele. Porque às vezes a gente acha que o que é importante é o jeito que você faz, é do jeito que você gosta, que você aprendeu daquilo na vida inteira daquele jeito. Na verdade, na casa da outra pessoa que ela morou a vida inteira, era completamente diferente. Então, assim, tem uma frase de Agostinho que eu gosto muito, até coloquei aqui. Na essência, nós somos iguais. Na diferença, nós nos respeitamos. Na essência, que nós temos o mesmo Deus dentro de nós temos a mesma essência de amor, de querer fazer o bem para o outro, de querer cuidar um do outro. Então, nessa essência que nós somos iguais, vamos aproveitar isso. E as coisas que nós somos diferentes, a gente se respeita. E vai lá, as coisas que você acha que o outro tem que mudar, muda você. E começa a respeitar a individualidade dele. Tem coisa que ele não vai mudar, tem coisa que eu não vou mudar, tem coisa que a gente vai precisar se adaptar para o casamento funcionar, para ter harmonia. Senão você vai ficar caçando pelo em ovo, toda hora vai ter um motivo de discussão. Verdade. Então, E aí entra o desrespeito. e aí entra o desrespeito, aí a pessoa pensa, nossa, mas não é possível que não dá conta de fazer isso. Mas às vezes na cabeça dele tá tão assim, atordoado, e uma coisa que é simples pra gente, pro outro talvez não seja.
né? Então, faz lá a sua parte, anda a segunda milha, respeita o outro do jeito que ele é, que vai funcionar melhor. Isso aí. Uau. Verdade. Eu vou Deixa deixar a um... escova de dente lá no meu lugar. Pronto. Pronto. Eu vou deixar um alerta também sobre respeito, né? Que a gente começou falando de respeitar a individualidade do outro, né? E querer mudar o outro muitas vezes, né? E um dos treinamentos que a gente fez, Essa é um dos forte. exercícios era assim: fala pra Deus, né? Pra quem que você tem que pedir perdão? Eu tava lá com a Fernanda e veio na minha mente a Fernanda, né? Pra pedir perdão pra ela. Ó, só um adendo. Pouco tempo antes, eu tinha falado assim: Amor, você acha que você tem que pedir desculpa pra mim de alguma coisa? E eu com expectativa, né? Ele falou assim: Não, não fiz nada de Tá errado. tudo certo. E aí, Pra mim sempre é assim. Se Deus não me fala, não me revela, não, tudo certo. tá tranquilo, né? Daí o Espírito Santo, né? Como parceiro nosso, ele pegou, não, você vai ter que pedir perdão pra Fernanda, né? Eu falei assim, tá, mas por quê, né? O do que eu vou ter que pedir perdão, né? Ele falou assim, porque você paga os cursos pra ela porque você se acha melhor do que ela. O seu orgulho de se achar melhor do que a sua esposa faz você pagar os cursos pra ela enquanto você não faz nada. Nossa. Eu peguei. Burdoada. É isso. Na hora que o Espírito Santo, aí você fala assim: Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Né? E a gente pegou, completei o exercício, pedi perdão pra ela. Depois disso, até exagerei um pouco nos investimentos que eu queria fazer pra mim. Mas, assim, em querer mudar o outro ou deixar o outro mais parecido do que você, porque achando que você faz mais, Sim. achando que você é melhor, Uhum. achando eu, no meu caso, só porque eu completei minha graduação, tudo cheio de orgulho, Aham. faltando amor, faltando respeito, que a gente tá citando aqui, que são pilares pra gente ter uma harmonia no lar. Olha o que causa, o que endurece o coração da gente e a gente acaba entrando na questão de desrespeito, que é a questão de querer mudar o outro, quando a gente tem que mudar a si mesmo, né, amor? E foi uma experiência muito forte, porque eu aprendi, não, eu tenho que me transformar, ela tem que se transformar, igual o Antônio citou. A gente E se é contínuo, transformando, né? indo mais perto de Deus, a gente vai se aproximar. Eu não preciso forçar a mudança na Fernanda. O Espírito Santo já tá fazendo isso nela. E a partir disso ele começou a fazer em mim também. Mas foi uma experiência muito forte que eu tive nesse exercício, que acabou acumulando uma melhora minha, automaticamente. Uma melhora no nosso lar, no respeito e na Fernanda também. E é interessante porque a gente tava fazendo esse exercício um do lado do outro, né? Mas o seu processo é individual. Uhum. E a pessoa que o Espírito Santo pediu para que eu pedisse perdão foi o Luiz. Ó. E aí eu também achava que tava tudo certo, porque pra mim, na minha perspectiva, ele era o errado. Aham. A Fernanda era a certa, a perfeita ali, né? E aí ele me fez enxergar a mesma coisa de uma perspectiva diferente, porque ele me fez olhar, olha o tanto de investimento que o seu marido faz. Olha tantas coisas que seu marido faz pra você, ele cuida de você dessa maneira e você só vê o lado negativo. Você nunca consegue ver a beleza, o amor, a importância desse lado. E aí, depois eu cheguei nele e falei: Nossa, amor, naquele exercício X, o Espírito Santo me levou a pedir perdão pra você, mas eu quero te pedir perdão agora também, Uhum. pra para encerrar, né? E aí eu falei: Quem foi que você pediu perdão? Ele: Pra você também. Então, pra você ver como que Deus é. Mesmo ali, eu não fazia ideia. Já tinha feito esses exercícios outras vezes e eram outras pessoas. Mas naquele momento o Senhor levou nós dois a pedirmos perdão um pro outro, porque os dois estavam tendo falta de respeito um com o outro, só que a gente não conseguia ver, porque o orgulho, ele mascarava, ele ele cegava os nossos olhos e a gente só conseguia olhar pro que o outro não fazia pra mim. Uhum. Porque eu achava que eu tava fazendo uma coisa boa. Eu tô investindo na minha esposa. Sim. Assim, quem olhar, Ficou fala de assim, fora tá maravilhoso. nossa, o Luiz é um bom marido, Gentleman. tá investindo na esposa dele. Mas Não, mas era o orgulho que fazia eu investir nela. a motivação Forte. estava errada, não era o amor, era o orgulho. Forte.
É essa parte da gente querer estar sempre mudando o outro, né? Isso é falta de respeito mesmo, assim. Porque se você quer mudar tanto o outro, porque você não concorda que ele tá, ou então você é melhor que ele, né? né? Se você quer que ele faça igual, e aí entra o orgulho e essas coisas tudo que vocês estão falando aí, acaba fazendo o casamento declinar, né? Sim. Aí era uma fase que a gente tava assim, né? A gente já tava num processo de melhora, mas ainda tava, assim, ainda tava no processo, né? Continuamos, né? Mas, assim, tava no início do processo. Então, na hora lá foi, assim, uma coisa muito importante pro nosso E que mudou relacionamento. bastante, né? Ajudou bastante a Muito o gente. nosso casamento a partir daí. E outra coisa que pra nós era algo muito difícil. Vocês vão perceber aqui, quem me conhece, quem não me conhece também vai perceber que eu falo pouquinho, só um pouquinho assim, bem pouquinho. E a parte da comunicação, eu sempre falei muito, muito com todo mundo. A reclamação na escola era porque eu falava demais. E o Luiz Não falava nada. não falava nada. E a gente, Agora tá uma beleza. Agora tá. Fazendo podcast. então, né? Aí Deus vai Olha, amadurecendo, olha aí. transformando. Mas logo no início do casamento, eu lembro que eu chorava. Eu chorava porque era um monólogo. É. Toda TPM. Era o que eu mais ouvia. Qualquer briga, discussão, é um monólogo. Não fala. Você não fala nada, né? Eu perguntava, né? Porque eu sou bem didática. Me fala pelo menos umas 3 coisas das quais eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Que você não tem nada, amor, que precisa mudar em você. Eu sou o problema. Eu falei, mas que saco, é impossível. É impossível não ter nada pra melhorar, né? E aí ficava aquela coisa e terminava a conversa e nada era resolvido. E todo mês, toda TPM era a mesma coisa. Eu já até sabia. Toda TPM era a mesma coisa. Só que a falta de comunicação foi algo que depois de algum tempo, de anos vivendo nesse modelo, foi prejudicando muito o nosso relacionamento. Queria que vocês falassem como que vocês entendem a importância da comunicação dentro do lar e até não é só uma maneira de se comunicar, né? Mas o verbal é muito importante, né? É muito importante. Manda aí. Pode falar. Pode eu falar? tô sempre- Ó, eu já estava pensando aqui, né, enquanto vocês falavam sobre comunicação. Muitas das vezes eu acho que comunicação não é nem tanto o que estamos falando, né, mas é o que estamos comunicando, né? Como assim, Antônio e Marcelo? Não é só o verbal, Não é só o verbal, existe aquilo que a pessoa está falando por fora, mas na verdade por dentro o que está sendo falado são outras intenção, informações, né? É, a intenção. E aí, eu acho que primeira coisa que ajuda muito um casal a viver em paz, em felicidade, em harmonia, né? É entender a linguagem do coração daquela pessoa, ou a linguagem de amor, como a gente Gente, aprendeu, né? assistam o nosso podcast, As 5 Linguagens do Amor, que vocês vão entender o que o Antônio É Marcelo isso tá aí. falando. Se você não conhecer a linguagem do coração da pessoa que você acorda com ela e dorme com ela todo dia, você vai sofrer. Porque o que a gente ouve, escuta de pessoas de casamentos que não deram certo, assim, depois de muitos anos, é assim, ó. A mulher fala assim, por exemplo, mas eu deixava a casa impecável, eu cuidava de tudo e esse marido não me valorizava. Aí o marido fala assim, essa mulher, tudo que eu fazia, eu trabalhava, me esforçava, pagava todas as contas mas nada agradava a ela. Por não conhecer a linguagem do coração da outra pessoa, muitas das vezes a gente acha que aquilo que nós estamos fazendo, que é importante para nós, tenha o mesmo nível de importância para ela. Vocês já ouviram a história do pão? Do pão? Conta aí. Do casalzinho? É, Conhece? Que eram 2 casais. Eles chegaram no final da vida deles assim, e aí perguntaram pra eles, né? Tipo, qual que era a chave pra eles chegarem no tantos anos de casado na velhice deles juntos. E aí o senhorzinho falou que a chave era que ele dava a parte que ele mais gostava do pão pra ela, que era a, é casquinha, a né? A casquinha casquinha do do pão. pão. E ela e ele ficava com o miolo. Só que ela gostava do miolo. E ele gostava da casquinha e Meu dava Deus. a casquinha pra ela. Era E o aí, contrário. e aí ela falava que a solução ali era ela aceitar
A linguagem dele de amor, e ela comer a casquinha se ela reclamar. E naquele dia, eles descobriram que ele comia a parte que ele menos gostava durante toda uma vida de casamento. E ela aceitava comer a parte que ela menos gostava porque eles não tinham comunicação. Uhum. Porque se em um momento eles tivessem uma conversa e ela falasse, se respeitasse também, olha, eu prefiro miolo. Ele ia comer a parte que ele mais gosta e ela iria comer a E um parte querendo que dar a ela. melhor parte pro outro. Um queria agradar o outro, né? Mas não, eu acho que essa parte de comunicação não é só o que a pessoa fala, é o jeito que ela fala, Sim. o momento que ela fala também, A hora do e dia que a fala. hora do dia que fala, tudo interfere. Porque comunicar, na verdade, é uma arte. Né? Você fazer-se entendido pelo outro, porque não é só o que você fala também, não, é o que o outro entende. Sim. É, Vai fazer toda a diferença. E essa parte, assim, de você. Porque eu acho que tem uns estudos aí, mas eu acho que 80 e tantos % da comunicação não é não verbal, né? É. Porque às vezes a pessoa fala, você gostou? Aí você faz aquela cara, não, gostei. É. E na verdade você Você não não gostou gostou, nada. não gostou nada. Sua cara tá. Vamos, né? Gostei. Então, assim, essa parte de falar mesmo, aprender a falar. Eu e o Antônio Marcelo, nós começamos a treinar isso. Na É. época de namoro, Ah, foi fácil não, né? é, nós estamos treinando, todo dia a gente treina. Ontem mesmo, anteontem, eu falei, amor, a gente precisa aprender a comunicar, precisa falar, precisa. Porque a mulher tem esse olhar assim, você bate o olho, você vê tudo e você já consegue separar as coisas. Passou uma pessoa por você, você sabe a cor da roupa, o sapato, o jeito que tava o batom, se ela mexeu o cabelo ou não. O homem nem viu que passou a pessoa, tem hora. E aí, às vezes, você tem a expectativa que o seu marido vai estar vendo com o mesmo olhar que você. E aí ele não faz o que você quer só porque você não falou. E você tá naquela expectativa, às vezes fica bravo, porque a pessoa não fez o que você queria, mas você também não falou. Mas ele tinha que saber, não é possível, não tá vendo, tá na cara isso aqui. É tão Tem que óbvio. falar que a lâmpada tá queimada, não é possível que não Tem tá que vendo. falar. Tem que falar, nossa, amor, eu acho romântico, né? Ficar assim mais escurinho e tudo, mas você podia a lâmpada precisa Essa foi boa. trocar, né, e tal. Então, assim, Alô? aí você espera. Não deu certo aquele jeito romântico, você fala, nossa, amor, pede ele pra pegar alguma coisa no escuro. Ele vai descobrir. Então, às vezes, você vai ter que falar uma, duas, três, 50 vezes a mesma coisa, de maneiras diferentes, até que o outro entenda. Sim. A O gente óbvio precisa ser dito, né? e às vezes mais de uma vez. Essa é boa. Muitas vezes, mais de uma vez, né? E às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu ganhei um presente, meu marido me deu um presente de aniversário que eu não queria, e agora não tem coragem de falar, não tem coragem de trocar, não tem. Mas você deu liberdade, você comunicou o que você queria? Eu e o É. Antônio Marcelo passei no shopping assim, eu paro nas lojas, É. eu falo, amor, desses aqui, passo na porta da joalheria, eu já dou toque, né? Falo, amor, desses aqui, qual que você acha que você compraria pra mim? Eu compraria esse. Eu falei, você acertou, mas eu queria esse, tal, tal. Quando ele for me dar um presente, ele já sabe o que que eu quero. É. Eu vou seguir a dica também. Ou então Fica a ele fala dica. assim, amor, eu quero te dar um presente. O que que você quer? Eu falo assim, de quanto a quanto? Qual que é a faixa de preço? Se for até tanto, eu quero isso. Se for até tanto, eu quero isso. Se for até tanto. Então, assim, comunica, fala. Aí tem gente que fala, mas é legal, eu vou falar aqui que eu quero. Lógico, a pessoa vai adivinhar. É. Não tem isso, né? Às vezes você pode esperar uma surpresa e sair frustrado, só que aí você não pode reclamar Você porque você não Não comunicou. comunicou, Então, né? assim, e a pessoa tem que aprender. Igual ele falou, a gente vai mudando também muito. Às vezes você pensa que o outro vai gostar daquele, às vezes gostava, 5, 6 anos. Igual um exemplo, assim, eu amava goiaba. De subir no pé porque eu tinha memória emocional das férias na chácara da minha avó e tal. Hoje eu já não como tanto goiaba do jeito que eu gostava antigamente. Mas se for uma pessoa de 10 anos atrás que eu não tenho me comunicado, a pessoa vai pensar que ainda vai me agradar. É. Então, por isso que é importante a gente falar sempre, falar o óbvio, falar a coisa que você fala, não é possível que não tá vendo. Às vezes não tá vendo. E fala de novo. Às vezes a pessoa não vai escutar, não vai entender, você fala de novo. Espera o momento certo de falar. O Antônio Marcelo você é uma dica para as mulheres. Ele tem e eu tava fazendo um curso esses dias, é geral, de todos os homens é assim.
Os homens têm um determinado momento do dia que eles não escutam. Geralmente de verdade, naquela troca Ai, assim ai. do horário, que tá chegando do serviço e tá. Então você pode falar o que você quiser, ele não vai escutar nada. Uma dica, lá em casa funciona bem assim, e o dia que não faz isso, aí dá ruim. Mas assim, o Antônio Marcelo chega, ele tem lá meia hora, 40 minutos, talvez uma hora, que eu não falo nada. Ele já chega, já sobe, amor, vou tomar um banho. Ele vai, eu fico com os meninos, seguro os meninos lá embaixo e tudo. E aí, depois que ele respira, que ele toma um banho, que às vezes ele vai dar uma volta com o cachorro e tudo, aí sim eu vou conversar com ele. Porque às vezes eu chego e vou descarregar. A mulher às vezes ficou em casa o dia inteiro, não conversou tanto, a gente tem milhares de palavras para gastar, né? E ele tá com a cabeça cheia. Então, se eu chegar nele, nesse momento que ele chegou e eu falar um monte de coisa, ele não vai escutar nada. E É, se ele escutar, ele vai talvez dar uma resposta que não seria a mais adequada. Então, espera ele dar uma respirada, né? Assunto mais tenso, alguma coisa assim. Espera o momento certo para falar. Que aí a comunicação vai fluir de uma maneira mais harmônica, tranquila, né? né? Mais É porque às vezes harmônica. a mulher fica Verdade. lá, né? Tipo, olha, tem que trocar a lâmpada. Já Uhum. falei pra você que tem que trocar a lâmpada. É a 15ª vez que eu peço pra você trocar a lâmpada e você ainda não trocou a lâmpada. É, falou isso na hora que tá chegando do Na serviço, hora ali. cansado, sobrecarregado, esquece, é briga na Mas é certa. a maneira. Se a mulher toda vez chega e falar de forma ríspida, ninguém quer. Tipo, é desaforo, fala comigo direito. Você quer alguma coisa, você vai pedir direito. E aí começa a briga de orgulho, né? Briga de orgulho. É uma briga de orgulho e acabou, ferrou o negócio ali. Pedir, se a gente pensar bem, pedir talvez seja um dos maiores desafios de todos nós, né? Pedir, perguntar, se expressar, falar o que é importante para você. E eu acho que essa bagunça no nosso coração, na nossa cabeça, começa na infância, né? Porque você pensa que criança tem muito pouca voz, né? Eu tento fazer isso diferente com os meus filhos hoje. Criança normalmente é assim, fica calado aí que você não entende, então você não pode falar. Tem dois adultos conversando, falou no meio, é burdoada, É, né? Então criança não tem voz, criança não tem opinião, criança não sabe o que é melhor, porque quem sabe sou eu. Então hoje eu tento fazer um pouco diferente com os meus filhos, assim, trocando ideia, perguntando. Mesmo que vá fazer aquilo que eu sei que é melhor para ele naquele momento, eu quero saber qual que é a opinião dele, porque eu estou fazendo isso intencionalmente para que ele aprenda a comunicar o que ele gosta ou o que ele não gosta. uhum, Na fase adulta, qual que eu acho que é o resultado dessa infância, às vezes, muito debaixo de muita pressão, aonde a sua voz não tem voz, né? Você é, não tinha voz, né? Então você falava lá, o seu pai falava, olha, você não, quem manda aqui sou eu. Vai fazer por quê? Vai fazer porque eu mandei. Então você cresce com essa pressão, com essa angústia, com esse desejo de falar mal resolvido aqui dentro. E eu acho que nós, pelo menos eu, né, tive muito desafio de falar coisas simples, por exemplo, amor, ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu chego, eu preciso ali de uma hora. Eu preciso tomar um banho, eu preciso ir para academia, ou eu preciso orar um pouco, eu preciso de assistir meia hora ali de uma série, qualquer é. coisa que seja, eu preciso de uma hora. Eu posso ter trabalhado home office, às vezes, né, meu trabalho me permite, eu posso ter ficado em casa. Parece que quando dá 6h30, 7 horas ali, eu preciso de um tempo que é isolado. De preferência eu desligo a luz assim para ficar no escuro, aí é uma hora, aí eu relaxo, qualquer coisa que eu tenho que fazer que eu não tenho que falar com ninguém, nem resolver problema, nada. Passou aquela uma hora, eu renovo. Voltou bem. Volta bem. Mas e comunicar isso? Porque às vezes a gente não sei se é Você acha. vergonha, se é medo, eu acho que é resultado disso tudo que eu tava falando da Acho que é infância. justamente isso, porque você pensa assim, pô, eu cheguei cansado, minha mulher já tá ciente, já que eu quero ficar aqui. Ela tinha que entender, né? Mas a Catarina tá falando, né? Mas Muitas você vezes não precisa entende. comunicar esses detalhes. É, Eu acho que muito detalhezinho que se a gente comunicasse de verdade pro outro, com o coração aberto, quebrar aí um pouquinho, né? Tentar sair um pouco dessas crenças que foram implementadas no nosso inconsciente ali quando a gente era criança, se desafiar a falar mais, né? Falar, olha, deixa eu dizer uma coisa, sabe aquela hora que a gente estava almoçando e aí você colocou o garfo, lá em casa não tem esse problema, mas vamos dizer que seja um É, problema, você colocou o garfo lá na minha carne, não sei, eu me incomodo com isso, ou sabe aquela roupa, não gosto, sabe aquele detalhe, então aquilo me dá uma incomodada, mas falar isso num ambiente de paz, de tranquilidade, é, num momento onde vocês dois estão realmente conversando. e o outro ter a empatia de aceitar De ou de ouvir, entender o outro lado e entender que as coisas nem sempre vai ser do seu jeito. Porque às vezes o que falta também é... Eu sempre tive facilidade em comunicar.
Uhum. Mas o outro tem a empatia de se colocar no seu lugar e entender que você é diferente. Isso. Uhum. E aí, Acho que a gente tem muito medo de se mostrar, né? O que, que o outro vai pensar, né? É uma coisa tão boba, às vezes você pensa, né? Simples, mas não é, né? Aquilo tá te desgastando. E normalmente a gente só fala a verdade quando o pau quebra, né? Deu Daí, briga, as daí começa a verdades começam a descarregar, sair, começa a descarregar. Só que aí nessa hora, normalmente, pode ser que não surja efeito. né? Porque você falou na raiva, você não comunicou e não conversou, não sentou para trocar ideia, né? É Ó, verdade. sabe aquele almoço de domingo? Então, eu preferia que nesse domingo fizesse desse jeito. Você quer fazer nesse domingo, você quer desse jeito. Você quer ir em tal lugar, você quer ir em tal restaurante, ou você não quer. Mas vamos fazer um desse jeito, que você gosta mais, e no outro do outro jeito que eu gosto mais. Verdade. Então, esse detalhezinho ali, né? Tá fazendo toda a Só diferença, que eu né? acho que não é, na verdade, não é detalhe, né? A gente É. acha que é e detalhe, é né? super Mas aquilo tá importante. te desgastando, roubando sua energia, né? Gente, eu tô assim, ó. Mas é por causa do ar-condicionado. Toda vez que começam, já atrapalha. E a Fernanda citou, né? Acho que vai entrar muito bem no próximo pilar que a Thalita mandou pra gente aqui, que é empatia, né? Muitas vezes a gente começa a não ser empático com o próximo. E com o próximo mais próximo da gente, né? É. Às vezes a gente não se coloca no lugar do marido, fala, nossa, talvez ele teve um dia cheio e tal. E da mesma maneira também, que às vezes a pessoa que, geralmente, né, a pessoa que trabalha fora e a pessoa que fica em casa. A pessoa que fica em casa é vista assim, ela tá lá, faz o que ela quiser o dia inteiro. E não é, às vezes a pessoa deu um duro ali o dia inteiro, fez um monte de coisa, e o outro não consegue enxergar. Então, realmente se colocar no lugar do outro, né? Que pra ele também, às vezes, tá sendo uma fase difícil, às vezes teve uma noite, ficou sem dormir direito, ou aconteceu alguma coisa que para a pessoa foi importante, você se colocar no lugar dela, né? E sempre vai ter, vai ficar mais fácil quando você olhar, tentar ver com o olhar do outro. É Verdade. muito ver o valor, né? Porque às vezes os valores eles são diferentes. Às vezes a mulher olha para o cuidado da casa com um valor muito grande. Para ela é muito importante ter a casa organizada, os filhos limpos, a rotina bem organizada. E muitas vezes o homem ele não vê o mesmo valor. Aí quando diverge os valores, aí a falta de empatia quebra aquilo, né? Agora quando os dois olham na mesma direção, olham para a mesma coisa, entendendo que tanto ficar em casa e cuidar do lar, gerir o lar da melhor forma, tanto sair de casa e trabalhar fora, dar duro lá fora, né, para trazer uma renda, são tão importantes, um é tão Quanto, né? importante quanto o outro. É verdade, a Thalita falou uma coisa muito importante também que eu lembrei, que eu ia trabalhar pra fora, né, e a Fernanda ficava com a Júlia em casa. Daí quando eu chegava, eu também muitas vezes tinha o meu tempo ali com a Júlia, pra Fernanda também poder Ter o tempo ficar dela. tranquila ali. Sim. Porque senão fica essa ideia, esse preconceito que o pessoal tem, que tem quem tá em casa, faz o que quer, descansa a hora que quer, quando quer. Não é. Os rotineiros, né, que a gente tava citando até no começo, os rotineiros são muito pesados. Eu consegui perceber mais isso quando eu comecei a trabalhar home office também, comecei a ficar mais em casa. Então, mas sempre que eu trabalhava fora também, eu também tinha um tempo que eu pegava a Júlia no carrinho, ia dar uma volta no quarteirão com ela, ia levar ela pra passear. Era a minha alegria. Tinha o momento pai e filha ali, né? E tinha também aproveitava esse tempo pra Fernanda poder descansar. Tinha vez que eu convidava ela, ela aceitava pra ir com a gente. Tinha vez que ela não aceitava, não, eu prefiro ficar aqui justamente pra eu ter esse tempo também mais tranquilo pra você poder sair com a Júlia também. Então é super importante. E eu queria Isso. chegar também nesses dois últimos pilares que a Thalita colocou, que eu achei muitíssimo importante. O primeiro deles, que é olhar na mesma direção. Isso eu falo porque eu acho um pilar super importante, que eu sempre falo pra Fernanda, o desafio que eu cito pra Fernanda é vender a ideia de família que eu quero, né, amor? Eu falo isso, né? E seria isso, né? Olhar na mesma direção, os dois, né? Pra ter harmonia no lar ali. Queria que vocês falassem um pouco também. A Bíblia fala muito do julgo desigual, né? E muitas pessoas pensam que esse julgo desigual, às vezes, é só o crente casar com o descrente, ou volta mais para a parte religiosa, né? Digamos assim. Eu acredito muito que quando você casa com a pessoa da mesma crença, da mesma família, né? Digamos, na mesma família da fé e tudo, vai facilitar muito. Até por conta da maneira de ver as coisas, de enxergar. Quando vierem os desafios, vamos orar juntos, vamos fazer as coisas juntos. Mas eu também acredito que o julgo desigual não fica só aí.
Porque às vezes a pessoa, vamos supor, 2 crentes casando, um exemplo. Mas um quer ser missionário na África e o outro tem um coração de pastor local. Vai dar certo? Não vai, Não. gente, porque o jugo tá desigual. Tá cada um puxando para um lado. É, e isso em tudo, né? Em relação a finanças. Às vezes a pessoa, um pensa que tem que poupar porque vai ficar velho e tal, e o outro fala assim, não, só se vive uma vez. Então vamos gastar tudo, porque a gente tem que Um quer aproveitar a trabalhar vida. pra ser milionário, o outro, não, essa vidinha aqui tá boa, Tá né? Tá bom tranquilo. demais. Então, em tudo, em relação à criação dos filhos, um acha que tem que descer o couro, o outro fala, não, vamos para a disciplina positiva, um acha que tem que, sabe assim, os Sim. detalhes. E quando a gente consegue alinhar isso para os dois olharem na mesma direção, começa a ter uma vida mais harmônica. Então, assim, e alinhar, por exemplo, então, como que nós vamos corrigir nossos filhos? Vamos sentar longe deles. Então, a gente vai corrigir que jeito? Nós vamos dar uma advertência, depois nós vamos colocar no cantinho da disciplina, ou não, quando precisar vai dar umas palmadas, mas os dois vão estar alinhados, porque quando a situação chegar, já vai saber o que fazer. Sim. Em relação às finanças, nós vamos tirar uma parte todo mês para a gente pagar as despesas e vamos reservar um pouco para a gente viajar, ou não, a gente não vai fazer 2 viagens por ano, nenhuma viagem, como que vai ser? Mas alinhar as expectativas, alinhar esse olhar em todas as partes da vida, né? Na parte financeira, na parte da criação de filhos, na parte tudo, alinhar o olhar, porque aí olhando na mesma direção você vai mais rápido, né? Verdade. E fica todo mundo na mesma expectativa Fica na mesma também, né? Porque você já expectativa. tem a expectativa que minhas finanças vai ser assim, que a gente vai fazer aquela viagem no primeiro semestre, aquela viagem no segundo semestre, que até em questão de família, né? Eu vou visitar esse mês, eu vou visitar a família da Fernanda, no outro mês eu vou visitar Aham. a minha Os família. combinados, né? Os combinados. Por isso que olhar na direção, a gente muitas vezes, né, vê só o macro, né? Mas o micro também acaba sendo muito importante para que seja, né, realmente o lar harmônico e todo mundo gerar a mesma expectativa e conseguir ir para a mesma direção. Uma coisa que a gente não conseguia entender é que o olhar na mesma direção não é fazer a mesma coisa que o outro faz. Uhum. Porque às vezes a gente acha, não, eu tô olhando pra cá e eu sei que eu preciso fazer A, B, C, D pra chegar aqui. Só que às vezes o A, B e o C e o D da outra pessoa é uma outra linha. Ela vai fazer outras coisas, Uhum. mas para chegar no mesmo lugar e no mesmo objetivo. Sim. Então, por exemplo, o homem. Financeiramente, eu quero que a gente ganhe X por mês. Então, a gente começa a trabalhar para a empresa e para gerar renda X. A mulher também quer ganhar aquela renda X, só que ela entende que um ambiente de paz, que uma casa tranquila, que uma casa organizada vai fazer, por exemplo, um marido produzir muito mais do que num ambiente sujo e desorganizado. Sim. Então ela não vai trabalhar na mesma coisa que o homem. Ela vai trabalhar em outros aspectos Uhum. para que todo mundo junto chegue no mesmo lugar. Eu acho E antes a gente tinha problema nisso, porque uma das nossas crises, no meio dessa crise que a gente teve alguns anos atrás, foi justamente isso, porque o Luiz acreditava que eu precisava produzir na mesma medida que ele, fazer as mesmas coisas que ele, pra gente chegar naquele ponto. Uhum. Porque se eu não fizesse as mesmas coisas, a gente não iria chegar. E aí trazia um peso sobre mim, porque aí aquilo que eu fazia parecia que não era importante, mas eu sabia que era, que foi a questão que eu falei do valor, e ele não via valor naquilo que eu fazia, ele via valor naquilo que ele fazia. Uhum. Então, acabava que quando a gente chegava no final do ano, não tinha conseguido objetivo nenhum. Porque tava cada um foi num eu lugar. acho que indo numa eu direção. acho que é igual um corpo, né? A Bíblia fala disso também, né? Nós somos um corpo. Então, o corpo tá indo na mesma direção, mas cada um tem uma função. A mão tá andando, fazendo um movimento, a perna tá fazendo outro movimento, mas estamos indo na mesma direção. E se todos colaborarem, se o casal colaborar e entrar nessa junto, vai ser mais rápido, vai ser mais, né? Imagina só a perna direita querendo dar um passo para frente, a esquerda querendo dar um passo para trás, Não vai funcionar. Abre um espacate e você não sai do lugar. Não vai sair nada. Então, acho que isso é andar na mesma direção. Cada um Sim. fazendo uma coisa, cada um tem. E
E também tem a questão assim, a gente tá indo pro mesmo lugar, tá vendo a mesma coisa, mas a gente vê de perspectiva diferente. Porque eu tive uma vivência, uma história de vida, eu tenho, por aquilo que eu vivi, eu tenho uma maneira de olhar para a mesma situação que o Antônio Marcelo. Às vezes eu chego numa situação e falo, meu amor, e aquele negócio que eles esperam, eu falo, amor, mas isso é só isso, isso, isso. E às vezes Ah, ele também chega com uma situação grande e fala, não, amor, isso é simples, é assim, porque é a mesma situação, mas é vista de um olhar diferente. Então, isso, assim, um olhar diferente por causa das vivências que você teve diferente. sim, E isso faz a gente andar mais rápido, verdade. né? É isso aí. Você vê que E, uma coisa liga na outra, né? e Marcelão, Cada agora chave tá interligada ali uma na outra. falar agora do sexto pilar, né? Aqui o Marcelão é especialista, eu diria aqui, né? É, Até cheguei a citar, né, das lives, né, provérbios, o sexto pilar, né, para quem tá anotando aí, é declaração, né, de palavras, né, sim. até tem o provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza, come dos seus frutos. Que Daí eu versículo. quero te desafiar, Marcelão, você tá comendo dos seus frutos? Porque você, eu acho que é especialista e pelo menos pra gente é exemplo, né, Marcio? É. Ó, deixa eu ver quando a minha ficha caiu para esse versículo, hein? Eu não lembro assim se teve um dia, né? Eu acho que é uma coisa que eu venho aprendendo, sabe? Venho amadurecendo cada vez mais. A Thalita sempre foi muito defensora assim da gente gerenciar o que fala, né? Eu não lembro se teve um dia assim específico, mas eu comecei a monitorar assim o que eu falava e comecei a perceber também os resultados, né? E aí, de repente, você começa a ver que você volta para tudo aquilo que a gente falou lá no início, que eu comentei, de Gênesis, né? Volta tudo para a autorresponsabilidade, né? Sim, Eu sou responsável pela atmosfera que também eu crio, né? Uhum. Eu sou responsável pela atmosfera que eu quero viver nela. As pessoas que estão aí ouvindo a gente podem pensar, não, mas você não sabe a atmosfera lá do meu trabalho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, quem está lá no seu trabalho? Não é você? não é. Então a atmosfera lá deveria obedecer a você. Então, eu sou a diferença em tudo aquilo que eu faço. Pode parecer um pouco arrogante, mas não é. É Tem real. negócio, é real. Por quê? Porque a autoridade está dentro de mim. Eu sou a diferença. A diferença não é um negócio. Eu já peguei empresas assim, ó, empresas assim que as pessoas passam na frente e falam, cara, eu não faço negócio com essa empresa. Essa empresa não vai dar conta de entregar determinado resultado. Sim, Eu sou a diferença, não é a empresa. Os resultados vieram. Já teve negócio que eu coloquei a mão, a outra pessoa do lado tirou a mão e falou: não dá, não dá certo. Deu muito certo. Eu sou a diferença. Quando eu entendo que eu sou a diferença, que a diferença não está vindo do externo, quando eu sou a diferença, logo eu entendo que a autorresponsabilidade é minha, a responsabilidade é minha. sim. Então aquilo que eu falo gera vida ou morte, está aí no texto. Ah. Provérbios 18:21. Você ia falar? Não, é justamente isso É mesmo. isso, né? É. Então acho que é isso, entender que nós somos responsáveis por todos os resultados que a gente está criando. E aí, parece que para se fazer, para se conectar uma pessoa com a outra fácil, assim, rapidamente, a gente aprendeu, talvez historicamente, que a reclamação ajuda, né? Se eu começar a reclamar, em qualquer ambiente que eu tô, eu arrumo uns 3 amigos rapidinho. É. Se eu começo a Ô, falar mal do sol tá governo, forte hoje. acabou. Pronto, você já arruma 4 amigos assim, ó, Nossa, mas tá rapidinho. né? Eu falei pra Thalita, eu falei, amor, essa semana agora, eu falei, ó, tem uma pessoa aqui no meu radar que eu preciso, felizmente, né? Eu preciso deixar a pessoa aí. Ela, mas e aí, o que que é? Não tem jeito, pra cada solução que eu dou, ele arruma 3 problemas. É sério. Ó, isso aqui, não, mas tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Não dá, não dá. Por quê? Porque eu sei que eu sou responsável pela atmosfera que eu crio. Então não é o negócio que você está inserido. Não é a família que você está inserida, não é o dinheiro que você tem na conta bancária. Eu conheço empresário hoje que lida comigo, gente que de 300 milhões, de 400 milhões, que está surtado. Surtado. Não é o dinheiro que tem, mas é a atmosfera que decidiu criar. E cria com aquilo que fala. Mas como assim fala, Antônio Marcelo? Fala nas interações? Fala nas interações, mas fala também
naquilo que acha que não é importante, né? No bate-papo. Aí é que tá a coisa. Eu acho que é aqui É que aquela pega. coisa, eu sou azarado, É no nada dá bate-papo. certo pra mim. Pra mim é no bate-papo. É. É na fila do banco. Eu falo da fila do banco, hoje a gente não vai muito mais Da em fila fila do de banco, banco. né? Porque é tudo no celular, né? Mas é aquela conversa de final de tarde, de repente, a hora que você vê, você já tá rolado num problema. É. Você nem percebeu, você já tá falando que as coisas vão dar errado. E às vezes você fica meio chato mesmo, né? Falando mal É. Pô, dos esse cara é outros. chato, tudo vai dar certo, né? Você fica meio chato, né? Mas eu preciso ser um chatão cheio de bons resultados, né? É. Do que um concorda com todo mundo, né? E quando você percebeu o resultado também, quando você começou a profetizar na vida? Porque Eu, eu ultimamente, quando eu comecei, eu tô meio nível hard, né, amor? assim também. Você viu a Thalita viu como é que eu tô fazendo agora. Como é que eu tô fazendo? De manhã, no meu devocional, antes eu falava. Acordava de manhã, café, Bíblia e tal, ou livro, né? Não todo dia a Bíblia, mas estou ali fazendo meu devocional, orando. E aí eu declarava, ó, declaro hoje que meu dia é um dia de portas abertas, que os melhores negócios vão vir para mim, tudo que eu colocar as mãos vai prosperar. Agora eu estou escrevendo. Eu abro o notebook e aí eu tenho 4 pilares que eu escrevo. É gratidão, aí eu começo, coloco lá pelo menos uns 5, 6 motivos, escrevo. Declaração, eu declaro sobre o meu dia, aí eu tenho um pilar que eu coloco, eu recebo, o que eu quero receber naquele dia, e eu termino, o título é Nossa Vida, aí eu falo no presente, nós somos felizes, nós somos prósperos, a minha família é guardada pelo Senhor, falo no presente. E eu tenho visto assim, Desde que o Luiz tem um começou. upgrade. Porque eu Não é? fazia, ele não fazia. É. Quando ele começou, é incrível, porque muda mesmo. Muda, eu fiquei assim. Ele mudou. Ele não era mais a mesma, ele não é mais a mesma pessoa. Mas é porque a Bíblia fala e é verdade, gera a vida, gera a morte. E a gente foi treinado para uma cultura de morte, para uma cultura de Reclamação. reclamação, de coisas assim. A pessoa vai falar assim, nossa, você me mata de susto. A pessoa não fala assim, você me dá um susto. Não, vou morrer, tô morrendo de fome, tô morrendo de sede. É uma cultura de morte, assim. É nas quem fala mais entrelinhas, né? Verdade. as mulheres, tem lugar que as mulheres se juntam para falar, às vezes na igreja, qualquer lugar se junta para falar mal do marido. Pra falar, nossa, aí começa a competir qual Competir qual é a marido que é desgraça pior. maior, né? Quem Não, conta o pior seu problema? marido deixa a toalha. Não, mas é porque você não viu. O meu deixa as roupas esparramadas na casa. Não, mas é porque você não viu. Você tem que ir lá em casa. Então, assim, às vezes a pessoa tá competindo as coisas ruins. E começa a falar isso. E quanto mais você fala, Deus é um Deus criativo. E Ele nos deu a mesma habilidade, né? A Bíblia fala que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Sim. E na nossa casa, na nossa vida, precisa ser assim. Então, às vezes, seu marido não é o gentleman que você quer ainda. Mas se você começar a falar, uma hora vai acontecer, vai começar. Promova, né? Promova as pessoas, se autopromova com a sua boca, com a sua língua. Começa a declarar, começa a falar aquilo que você quer. E não assim, se juntar. Eu vejo, assim, às vezes casais, um criticando o outro na frente. E a pessoa não vê o poder que aquilo tem. Ah, mas você não viu, a fulano faz isso. Ah, mas você tá falando. Assim, e o casamento precisa ser um lugar. E é bem comum isso, né? Isso é muito comum. O casamento precisa ser um lugar de proteção, Guardado, né? guardado. Eu posso fazer, tipo assim, dei uma rata, fiz uma coisa que não deveria. O Antônio Marcelo me defende, ele tem que ser na frente das pessoas, protetor, ele né? vai ser o meu protetor. E se eu falar assim, às vezes a gente passa por fases, né? Teve neném e tudo, a pessoa chega e fala assim, nossa, você tá gorda, né? Você tem que... O Antônio Marcelo fala, que isso? Cada dia ela tá mais linda. Então ele vai declarando, uma hora vai funcionar. Boba. Já funcionou. Então, assim, começar a declarar, né? E não aceitar o outro também vir declarar coisa na sua vida que você não quer. De vez em quando o povo fala assim, ih, essas viroses, né? Menino, tudo pega. Eu falo, em casa não pega, não. Uau, Tem hora que você tem que ser grosso, sabe? Porque às vezes a gente recebe a informação e você quer ser gentil. Você quer ser gentil com vou falar uma palavra Pessoa feia, tá assim, com a doença alheia. Você quer ser A gentil pessoa tá te com a tacando pobreza. uma macumba, você tá concordando, né? Só pra ser A pessoa gentil. Uma pra ser maldição. gentil. Nossa, mas você viu os preços tá caro, hein? O supermercado Gasolina tá caro o demais. supermercado é uma coisa, né? Você vai no supermercado, nossa, mas aqui só. Olha os preços das coisas desse jeito, vai. Eu vou falir, a pessoa fala, né? Aí você fala, Eu também, né? Eu também. Então, uai. Aí eu falo,
Graças aqui não. por aqui. Por isso que eu sou mais rica, né? Ah, desse jeito, só rico dá conta. Por isso que cada dia eu fico mais rica. Por isso que É, cada dia eu tô mais próspera. Porque as coisas estão Subindo de preço. subindo de preço, eu também tô ganhando mais, também vou ganhar Verdade. mais. Todo mundo que perguntar, você tá bem? Tô bem, tô mais bonita, mais rica. E o Antônio Marcelo, nossa, ele tá cada dia mais bonito, cada dia tá. ai, Então, assim, criar essa cultura de não expor o cônjuge, de não. é, Porque às vezes um cônjuge fala um trem, o outro, sabe? é. Você. Ele é o Então, primeiro a atacar junto, né? Já se junta com o outro já junta com o outro. pra atacar o cônjuge. E a gente não vê assim a falta de elegância, né? A falta de Deus que tem nisso, né? Porque o Sim. nosso papel é proteger o outro e com as nossas palavras também, né? Então, se Claro. alguém chegar e falar assim, nossa, mas nossa, tem gente que tem umas brincadeiras assim, o pasto lá tá bom, hein? Você já viu essas brincadeiras? Essa Não, expressão A eu nunca expressão ouvi, é não. de Minas, essa expressão aí. Não é daqui não. Não, o pasto É mais lá da tá roça, bom, lá que assim, nós você viemos. tá, tá, tipo assim, engordou e tudo. Não, mas você viu, é porque isso aqui, né, cada dia mais forte, cada dia mais bonito. Então, assim, é levar o outro, né? Criar sim, esse padrão de não descer no nível da pessoa, sim, mas declarar aquilo que a Bíblia fala de você. Então, você é próspero, você é abençoado, você é bonito, você é rico, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E aí, se pronto. E aí a pessoa vem falar qualquer coisa que seja contrário a isso, a gente, mesmo que de maneira delicada, Não não concordo, né? concordar, também. Viu, né? vida? Eu acho que é isso. Não é à toa que Que a a gente gente tá aqui trouxe. na frente de uma família próspera, uma família bonita, uma família Amém. linda, uma família que é Eu recebo. exemplo para as outras Recebemos. famílias aqui na Terra. Não é à toa que a gente convidou vocês, porque além da teoria aqui, a gente vê muita prática na vida de É. vocês, né? Ver toda essa prosperidade, toda Os essa frutos beleza, contam sobre vocês. sendo sal, sendo luz. Amém. Então, a gente queria agradecer muito Sim. a presença aqui Eu que agradeço. da Antônio, da Thalita, da família Dias, né? A gente ficou muito feliz. E quer comentar alguma coisa, amor? Eu quero agradecer vocês pela disponibilidade mesmo e por contribuir com a nossa vida, porque eu tenho certeza que eu e o Luiz já tem coisa pra anotar É, e começar e para a começar a colocar em praticar prática também. O pessoal que ficou até o final aqui também no nosso podcast, né? Vamos fazer mais um sorteio, né, vida? É de uma autora da Dave Titos, Isso. né? A Thalita é mentorada dela, né? Ela veio a falecer ultimamente, né? Mas deixou um legado em livro Vários discípulos, por aí a Thalita é uma David delas. Tito é fera. espetacular. E qual que é o livro mesmo, amor? A Mulher Sabe Dificular. Esse livro é muito bom e fácil de ler, bem pequenininho. E assim, foi um dos livros que mais trouxe transformação para minha vida em relação ao olhar para minha casa. Foi esse livro. É. Eu já li os outros dela, mas esse vai assim na raiz. Quero ver se eu não aprender. Verdade. Então vai lá no Instagram, @de família para família oficial. É o nosso Instagram. Provavelmente a gente vai colocar um post lá para comentar, marcar a melhor amiga, marcar aquela irmã da igreja que precisa ouvir esse podcast também. A gente já tem o podcast também das 5 linguagens do amor, que a gente citou aqui, que foi muito importante. E também o podcast das 7 fases do casamento também, que está espetacular. E esse aqui é para ver, revisar, mandar lá para a família, mandar para o maridão, mandar para os filhos aí também, porque são sempre conteúdos muito importantes que com certeza vai aumentar e melhorar a sua performance na sua família. É isso aí. Pessoal, a gente queria... Tem mais alguma coisa, amor? E me segue lá também. @soufernando_lopes, se vocês quiserem compartilhar também as redes sociais de vocês. Pessoal, seguir. O meu é Antônio. O meu é Antônio Marcelo ponto oficial. É isso Aí. aí. Eu já mudei de Instagram umas 10 vezes, mas esse é o Esse é o... definitivo. Meu é Thalita CP Dias. É isso aí, a gente sempre tá colocando conteúdo lá. A gente agradece. Quem ficou aqui até o final também, lembra de curtir, né, de se inscrever no nosso canal também, tá crescendo aos poucos aí. E a gente vai se falando. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Abraço. tchau. Tchau, tchau. Abraço.